Autorizado aí, Roselito? Beleza? Deixa eu só ligar meu computador aqui, a tomada. Autorizado aí, Roselito? Tranquilo? Tranquilo, tá gravando já. Tá ok. Ótimo. Gente, como sempre, vamos começar orando, pedindo que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos ajude e que seja um tempo proveitoso. Reverendo Estevão, pode orar, irmão? Por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por este dia que o Senhor nos está acrescentando e rogamos agora, Pai, a Tua direção, a Tua bênção sobre todos nós, nesse tempo de estudos aqui que estamos enfrentando. Ó Deus, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, clamamos pela Tua intervenção, Pai Santo, em favor desta nação, que o Senhor proteja e oriente as igrejas, que o Senhor cuide das famílias, que a mão do Senhor esteja estendida sobre todos nós. Deus abençoe esta classe de estudos, o seu professor, todos os seus integrantes. É o que nós rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, prazer revê-los novamente. Quantos de vocês lembraram e quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário lá, gente brasileira lá, povo brasileiro de Darcy Ribeiro? Alguém? Consegui assistir o primeiro Samuel? vídeo. Ótimo. Já conhecia, Samuel? Não, pastor, não conhecia. É realmente sensacional, muito interessante. Roselito conhecia? Negativo, pastor. Achei muito interessante assistir o primeiro vídeo e vou assistir o resto. Então, ali é como eu falei, né? Alguém mais que não conhecia e assistiu, fora Samuel e Roselito? Eu assisti primeiro. Elinai assistiu? Assisti o primeiro, pastor. O que foi que você achou? Pastor, eu achei assim, eu achei interessante. Agora teve uma coisa assim que eu achei tão absurda, não sei. Foi? Porque os índios, né? Assim, os portugueses, eles invadiram o Brasil, a verdade é essa. O Brasil não foi descoberto, foi invadido. Foi achado. E na cultura deles, aí tinha assim, eu não sei se foi eu que entendi errado, ou se eu sou meia maluca, que eu tô meia maluquinha mesmo, sabe? Eu tomo um remédio controlado. Mas fique tranquilo, todos nós estamos assim, a quarentena fez isso com a gente. Não, mas é porque eu tomo um remédio controlado meu, pastor. 10 cirurgias, não é brincadeira, não. Ainda tenho mais 3 para fazer, com fé em Deus. Viu? Aí o que eu achei mais assim, que me tocou, que eu fiquei abismada, é que para eles, como o sexualismo era uma coisa quase que normal. Então, veja só para a gente não se deter muito nisso, mas só para vocês entenderem. É verdade. Mas veja só, você tem que entender, tanto estou falando você aqui, todos nós aqui, nós temos que entender que aquela visão, que aquela visão repassada é fruto de uma visão antropológica, de um antropólogo, de um sociólogo, né? Então, veja só, tanto o sociólogo quanto o antropólogo, ele não está preocupado necessariamente com a questão teológica, né? Então, por exemplo, vocês devem ter percebido que, na visão dele, o índio é quase que um ser perfeito. Quem assistiu, quem vai assistir, vai perceber isso. É aquele indivíduo que, no final das contas, não precisa de ninguém, né? Vive a vida dele, tudo tal. Veja, de certa forma, eu tenho um daqueles antropólogos lá que fala, que eu gosto muito da fala dele, quando ele vai lembrar, porque, veja, você tem que entender o seguinte, que é o que a gente vai ver algumas coisas hoje aqui, né? Nós temos que entender, isso é muito importante, que a nossa história,
ela foi contada primeiramente por quem vem para cá. A nossa história ela foi registrada pelos invasores. Ela não é escrita pelos índios, ela não é escrita pela formação da população brasileira, ela é escrita por quem vem. Por exemplo, a gente vai ver hoje aqui, né, a primeira informação que se tem a nosso respeito, eu falo a nosso respeito em relação aos nativos daqui, né? A primeira relação que se tem em relação à informação aos nativos que aqui estão é por parte de quem? De Pero Vaz de Caminha, pela carta que ele escreve, né? E aí, na visão de Pero Vaz de Caminha, quem é o índio? É um ser completamente absurdo, é um indivíduo preguiçoso, porque só vive numa rede, trabalha quase que nada e o restante do dia é numa rede. É um indivíduo que não é cortês, porque chega essas pessoas muito bem intencionadas, colocando aqui entre aspas, né? Muito bem intencionadas, e de repente o índio sequer dá um abraço ou aperta a mão. Veja, isso é dentro de uma cultura europeia, né? Então, por quê? Porque o índio, por que ele dorme? Por que ele fica numa rede? Porque para o índio não faz sentido trabalhar o dia todo. Trabalhar o dia todo para quê? Se o que ele tem é suficiente para ele e para os demais. Então, é aquele camarada que acorda cedo, planta, né? Colhe quando tem que colher, caça, pesca, né? Cada um tem suas funções. Então, na mentalidade do índio, é inadmissível, estou falando índio lá do início do princípio do começo, uma redundância aqui, né? Para ele é inadmissível estar numa rede ali pendurada e se balançando e pensando o seguinte: eu não vejo a hora que aquele meu vizinho aqui, aquele outro índio ali, se dê mal e não tenha mais o que comer, nem nada, para que ele coloque à venda um pedaço do terreno que lhe pertence para que eu compre. Não funciona assim, né? Tudo é de todos, todos têm direito a tudo. Então, neste sentido, ele foi muito feliz em passar essa visão, que era uma visão completamente diferente da que tínhamos, né? Que é a visão do índio, que é preguiçoso, que não é cortês. Apertar uma mão e dar um abraço, isso é muito cultural, né? Eu não sei se falei para vocês aqui na aula passada, mas veja o que é a questão cultural, né? Não sei se eu disse isso para vocês, mas os trabalhos missionários, e muito particularmente pensando aqui em tribos indígenas, né, trabalhos indígenas, eles não começam no dia para a noite. Ele não começa num dia, no outro dia já está havendo conversões. Às vezes é necessário que aconteça gerações para se alcançar aquele povo, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, antes de ir para o Seminário Presbiteriano do Norte, de estudar no Instituto Bíblico da Missão Novas Tribos do Brasil, que era um instituto que ficava aqui em Paudalho, ali perto do Palavra da Vida, em Carpina, né, perto do Palavra da Vida, que era um instituto bíblico chamado Missão Novas Tribos do Brasil. Ou melhor, Instituto Bíblico Macedônia, que pertencia à Missão Novas Tribos do Brasil. E no meu último ano, no ano de 96, penúltimo ano, eu, juntamente com alguns alunos, nós nos dispusemos para, no período de férias, ajudar numa tribo indígena, na realidade, na construção de uma casa para duas senhoritas não porque eram necessariamente novas, mas porque eram solteiras, literalmente solteiras, nunca tinham casado, mas uma já tinha 60 e poucos anos, outra já tinha 70 e poucos anos, filhas de missionários, ali numa reserva indígena no Maranhão, em Imperatriz. Aí estou lembrando disso exatamente por isso. Veja, a casa que nós fomos construir naquela época, para essas duas missionárias já era a terceira, era a quarta geração de filhos de missionários que tinham passado por ali. Então, nenhum trabalho missionário ele começa num dia e já tem resultado no outro, a não ser que seja algo miraculoso, né? Que Deus assim o queira. Mas, naturalmente, o missionário vai para lá, vai aprender a cultura, vai aprender a língua, vai traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Então, isso leva décadas, né? Então, eu estou lembrando disso porque numa dessas tribos, eu não lembro qual, não sei se eu falei na aula passada, se falei, vocês digam que eu falei, porque eu evito, para vocês não me ouvirem novamente. Os missionários que chegaram ali, já depois de um tempo, né, era uma tribo que muitos já tinham se convertido, aqueles missionários que chegaram ali, eles acharam estranho, porque quando pedia para algum índio daquele orar, eles levantavam uma das pernas e colocavam em cima do banco e começavam a orar. Eu falei isso para vocês, não? Falou.
né? E eles ficaram sem entender, até que depois descobriram que aquilo nada mais era do que fruto de uma interpretação dos índios, porque os missionários pioneiros que ali chegaram, quando saía daquela tribo para ir para outra, antes de sair, oravam, e eles tinham um hábito, como é um costume nosso, de levantar um pé e colocar sobre o barco, né? Então, os índios que ali estavam imaginavam que todas as vezes que fosse orar, era necessário que assim o fizesse. Então, veja, a questão de interpretação. Eu não sei se eu falei outro exemplo, né? Tinha uma tribo em que o missionário, quando chegou ali, esse foi o pioneiro dos pioneiros, né? Ele pegou um informante, depois de um tempo, e ele perguntava para o informante, o tempo passa rápido, mas já vai cair daqui a pouco, mas a gente retorna. O Stefano está resolvendo isso. E, na realidade, ele já tentou, viu, Eric, pagar isso aqui, mas só estava aceitando no cartão e estava dando... Mas ele está vendo a possibilidade aí para a gente pagar e não ter essa preocupação de estar caindo sempre. Espero em Deus que dê certo. Então, mas a gente tem tempo ainda. Aí o missionário pegou um informante, um índio ali, para aquele índio ir repassando para ele alguns significados, ele ia anotando. E a questão era mais ou menos a seguinte. Eu contei essa história, não? Acho que não, né? Aí o missionário perguntava assim para o índio, o que é isso? Apontava para o celular, né? O que é isso? Aí o índio dizia, por exemplo, Dé, um exemplo aqui, Dé. Aí ele, Dé. Aí perguntava para ele, o que é isso? Aí mostrava um livro. Aí, Dé. Aí o missionário ia e colocava algum acento que ele achava que a pronúncia mudava. E ele, o que é isso? Aí o índio, Dé. Aí ele percebeu que Dé para tudo. O que é que está acontecendo? Porque ele já tinha botado acento em tudo que é lugar ali, mas a pronúncia era a mesma, a entonação era a mesma. Aí ele descobriu com o tempo que era o seguinte, quando ele perguntava para o índio o que é isso, o que é que o índio dizia? Isso é um dedo. Então, quando ele dizia para o índio o que é isso, o índio já estava revoltado com ele, dizia é um dedo. E isso também é um dedo, porque naquela cultura não se pergunta apontando. Quando ele perguntava o que é isso, o índio estava entendendo que ele estava perguntando o que é isso aqui. E o índio dizia, é um dedo. Naquela cultura se pergunta com os lábios inferiores. O que é isso? Apontando com o lábio inferior. Aí o indivíduo vai saber, o índio, e vai dizer, isso aqui é uma garrafa. Então, veja a questão de cultura, né? Eu só estou lembrando isso para mostrar que essa relação cultural, no início do princípio do começo, né? Todas as informações que houve a nosso respeito foram informações escritas por quem vem para cá, pelos colonizadores, e não por aqueles que aqui estão. A gente vai ver esses detalhes daqui a pouco, mas de forma esmiuçada. Alguma pergunta que queiram fazer por enquanto? Pastor, acho que o Lucas está tentando entrar. Quem? Eu cedi aqui, eu acho. Ah, beleza. Estava ali pedindo. Olá, eu consegui entrar. Deixa eu me organizar aqui que eu coloco... Maravilha, maravilha. Ótimo. E pastor, isso aí que o senhor está falando, ele é tão característico que nós viemos para cá instalar uma empresa aqui no Maranhão e nós tivemos justamente essa dificuldade, porque diferente de Pernambuco, Ceará, outros estados que têm um ritmo muito mais acelerado, aqui no Maranhão as coisas é mais devagar. E aí, conversando com algumas pessoas daqui, segundo eles, né, eles falam que o maranhense é a mistura do índio, do índio com o português, né, o pessoal da... Exatamente. Então, eu tive essa experiência de perto, rapaz. É impressionante isso, né? Não, isso aí é como você mesmo está lembrando, Samuel. A gente não precisa nem entrar nessa comparação, né, tão distante às vezes, mas basta a gente ir para um Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ou um paulista vir para cá, e a gente vai perceber diferenças enormes, né? Por exemplo, eu na minha pesquisa que fui fazer do mestrado, eu passei um mês em São Paulo. Eu fiquei hospedado lá na casa dos estudantes da Universidade Metodista. Mas foi, veja, bem pertinho aqui em São Paulo, eu com contato lá, com amigos lá, mas das poucas vezes que eu tive que caminhar sozinho, eu estranhei muito, mas muito mesmo. A gente é acostumado alguém no quarto e esqueci o que foi buscar, né? Feliciano está aberto aí. De pegar
Vou pegar o livro de Júlio. Aí fiquei, não sei se eu vou pegar aqui. Tá aberto aí, viu, mano? Então, veja, quando eu fui para São Paulo, eu tive minhas dificuldades, que, por exemplo, eu na avenida lá, numa rua daquela qualquer, eu perguntava assim, não sei quantos de vocês aí, de repente, são paulistas, já tiveram experiência, eu perguntava assim, onde é que fica não sei o que, o camarada? Vai aqui em frente. Dizia, vai em frente, e eu olhava para frente, e era uma frente que não tinha fim. E andava, e de repente parava, depois de um bocado de tempo, aí perguntava a outra pessoa, a pessoa dizia, volte aqui e vai em frente. Eu não sabia se em frente era para lá, se era para cá. Outra ocasião, nesse mesmo dia, eu cheguei assim e a pessoa estava certa mesmo no que tinha dito. Eu estava tão preocupado, né, em chegar no local depois de tantas informações desencontradas, que eu ali, preocupado, cheguei numa banca de revista e perguntei à senhora assim, moça, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ela olhou para mim bem sério e disse assim, bom dia. Como se quisesse dizer, antes de qualquer coisa, bom dia, né? Então, isso a gente já sente diferença culturalmente falando, imagina pegando um povo propriamente dito, né? Algum comentário que queiram fazer sobre o filme, quem assistiu, quem não assistiu? Eu vou colocar, eu sei que eu coloquei muita coisa lá no grupo, veja só, aquilo que eu coloquei não é obrigando vocês, obviamente, até porque ninguém tem obrigação a nada, de ler aqueles textos, foram textos que eu fui descobrindo, um ou outro foi pedindo, e eu acabei colocando lá no grupo para que vocês façam o uso que vocês bem quiserem, né? Coloquei lá um link também de uma... Cleibson, acho que está aberto aí o som ou não? Acho que não. Não, meu não. Acho que é tá Jonadab. Estava o som aberto. Então, eu coloquei lá um link também da entrevista que eu dei para vocês fazerem uso. Eu vou colocar e já me antecipo aqui para explicar. Alguns de vocês aqui assistiram aquele filme O Pagador de Promessas, baseado na obra de Dias Gomes, né? Eu vou ver se coloco lá no grupo uma parte, né, particularmente aqui, que trata sobre a questão do diálogo, do sincretismo religioso. Muitas pessoas que assistiram esse filme nunca pararam para se deter nessa parte que vai falar sobre a questão do sincretismo religioso aqui no Brasil. Ou seja, o sincretismo religioso tendo em vista que, como a gente vai falar sobre esse processo religioso aqui, né, a gente vai ter que, obviamente, mostrar ali o início do trabalho que vocês já assistiram aí através do vídeo, especificamente sobre os índios ali do Darcy Ribeiro. E lembrando também que o segundo capítulo lá do filme vai tratar sobre os escravos, né, sobre os negros, que a nossa formação cultural e religiosa, né, ela é fruto dessa mistura, né? É interessante isso porque essa briga de forças que não sei onde iremos chegar, né, de tentar se defender, permita a minha expressão, um pedigree puro, né? A nossa cultura, a nossa raça, se é que a gente pode usar essa expressão, ela é completamente misturada, né? É a relação do invasor, ou seja, do português com a Índia, é o francês que vem para cá, é o holandês que vem para cá, né? Então nós somos fruto disso tudo. O negro que a gente vê hoje, né, só para facilitar o que a gente vai discutir daqui a pouco, o negro que a gente vê hoje, ele pode ser negro, obviamente, na pele, mas necessariamente não ser descendente de negro. O pai, de repente, ter sido um loiro dos olhos azuis, a avó, né? Quanto de nós aqui já não ouvimos, né? A minha esposa, por exemplo, ela ouvia da mãe dela que a avó dela era índia. Então, veja. Então, a gente vive dentro desse contexto de mistura. Daniela está querendo falar ou não? Impressão minha. Tranquilo? Então, a gente vai entrar, vai cair agora a ligação, o tempo aqui, e a gente retorne rapidamente, que a gente vai começar agora, de fato, com um material aqui que eu vou mostrar para vocês. Já vai, falta menos de um minuto, vou fechar aqui e voltar rapidamente.